Bom, pessoal, muito bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma reunião semanal. Hoje é segunda-feira, dia 24 de outubro de 2022. A gente começa passando aqui pelos indicadores locais, né? A gente teve uma semana extremamente positiva aí para o nosso índice de ações, para o Ibovespa. O Ibovespa subiu 7% na semana passada, retornou aí muito próximo dos 120 mil pontos, né? Num cenário que foi bastante embalado por um cenário exterior positivo, né, um cenário internacional bastante positivo e também pela reviravolta das pesquisas eleitorais aqui no Brasil. A gente viu as ações de estatais dispararem na semana passada, destaque aí para a Petrobras, que subiu 12,87% na semana, e Banco do Brasil, que subiu 14,10% na semana. Petrobras atinge seu maior valor nominal de mercado na história da empresa, tá? 530 bilhões de reais o valor da Petrobras agora, e muito embalado aí pelo bom crescimento da empresa, né? Bons números de geração de caixa, geração de lucro, e agora com um cenário eleitoral que também aparentemente está mais favorável para a companhia, tá? Queria destacar também o desempenho das nossas principais estratégias de ações, que no ano aí já ultrapassam 30% de retorno frente ao Ibovespa aí que sobe 14,4%, uma performance bastante positiva. Destaque também para a carteira de small caps, quando o índice de small caps da nossa bolsa está negativo ainda no ano, em 3,4%, e nossa estratégia subindo 31,5% no acumulado de 2022, tá? Olhando para o cenário internacional, né, a gente olha os Estados Unidos é, também apresentando uma excelente performance nos principais índices de ações por lá, né? A gente vê que a melhora por lá se dá com sinais após membros do Fed argumentarem possibilidade de reduzir o ritmo de alta de juros na taxa de juros americana, né? Isso se mostrou bastante positivo para o mercado de ações. Na sexta-feira, a gente teve dirigentes do Fed começando a sondar essa possibilidade de reduzir essa alta já para as reuniões de dezembro, né? Com isso, a gente viu os índices de ações nos Estados Unidos na sexta-feira dispararem, tendo altas superiores a 2%, e na semana o S&P 500 fechou a semana aí com alta de 4,74%, enquanto o índice Nasdaq subiu 5,78%, tá? Na Europa, as atenções elas se voltaram para o Reino Unido, né? A gente teve a primeira-ministra britânica, a Liz Truss, renunciando o mandato mais curto de qualquer primeiro-ministro britânico, né? Forçado a sair depois que seu programa econômico minou a reputação de estabilidade financeira do país. E o anúncio e o recuo dos planos anteriores de corte de impostos foram bem recebidos pelo mercado britânico, com os títulos do governo voltando a cair para níveis mais razoáveis, tá? E por fim, na China, né, o Xi Jinping ele reafirmou que o suporte ao desenvolvimento econômico é uma de suas maiores prioridades no momento, mas insistiu na política zero Covid e revitalizou as preocupações relacionadas a um possível conflito com Taiwan. Além disso, a preocupação com o crescimento de curto prazo também foi alimentada pelo adiantamento na divulgação de números do PIB, né? Então a gente vê aí a China, lá na China, o Xi Jinping bastante preocupado com a economia chinesa, porém não abrindo mão ainda da política zero Covid, né? A China a gente vem acompanhando, ela vem sofrendo bastante lá com casos de Covid no país, tá? E por fim, nosso índice de fundos imobiliários, né, o IFIX, ele fechou a semana em alta aí de 0,25%, foi impulsionado principalmente pelo segmento de recebíveis, tá? Os FIIs de recebíveis integrantes do IFIX tiveram um desempenho médio de alta de 0,41% na semana, enquanto os FIIs de tijolo tiveram uma performance média de 0,04% na semana, praticamente na estabilidade, tá? Dando sequência aqui, eu vou chamar o Leandro para comentar um pouquinho de moedas para gente. Bom dia, Leandro. Bom dia, Gustavo. Bom dia para todos. Não tem jeito, quando a gente vê os slides do Gustavo totalmente verdes, né, aqui a chance de estar vermelho é altíssima, né? Então a gente vê basicamente o nosso real aí ganhando força perante as moedas fortes, né, ao dólar, ao euro e à libra, né, principalmente com relação ao dólar, chegando aos patamares de 5,16, tá? Abaixo da projeção do BTG, que o BTG
faz uma estimativa, né, projetando o dólar aí a 5,20 até o final do ano, mas essa semana a gente ainda tem muita coisa para ver, né? A gente está na última semana para a gente definir o novo presidente do Brasil, e isso deve mexer um pouquinho com os mercados, tá? Então, vamos ficar atento. O que acontece aqui para essa queda tão brusca foi a questão do Fed, que o Gustavo já sinalizou, né, com a possibilidade de ter um avanço talvez não tão abrupto, né, e talvez subir juros aí com um pouco menos velocidade do que eles estavam esperando, né? E um destaque aqui também para o DXY, que mostrou aí esse apetite a risco, né? Queda aí de 1,26, um dos grandes contribuintes aí para esse DXY cair foi o Yen, tá? O Yen, ele teve uma suposta aí intervenção do governo do Banco Central japonês aí, ganhou força, né, o Yen que já estava nos patamares mínimos aí de 3 décadas, agora voltou a ganhar força com essa suposta intervenção aí na madrugada de sábado, tá? Aqui na parte das criptos, desculpa, aqui na parte das criptos a gente vê que esse apetite não teve tanta força aqui, né? Mas mesmo assim os analistas estão bem confiantes com a alta das criptos nesse final de ano, tá? Muitos analistas mostram, inclusive, a acumulação, né, de criptos por parte de players institucionais, né, então a acumulação já passa níveis de 2018, então vamos ficar bem atento a isso, o pessoal que está com cripto não está vendendo, está cada vez comprando mais, né, então vamos ficar de olho para ver o que isso vai refletir nos mercados aí até o final do ano, tá? Então, Bitcoin aí nos patamares de 19 mil, mantendo assim lateralizado, e o Ethereum $1.300, tá? Então, basicamente é isso. Vamos ficar de olho aí no nosso principal evento, que vai ser a eleição, né, aqui no Brasil, e vamos ver como é que o nosso real se comporta. Então, beleza. Um abraço, até mais, valeu. Valeu, Leandro, obrigado. Bom, pessoal, dando sequência aqui, vou chamar o Alipe para comentar de commodities agrícolas para gente. Bom dia, Alipe. Bom dia, Gustavo, bom dia, pessoal. O mercado, na última sexta-feira, o mercado agrícola, né, em relação à soja, o mercado ele voltou a cair lá em Chicago, trazendo os preços próximos a 13,80, né? Existe uma resistência muito forte aqui, que são os $14 o bushel, e a gente encerra aqui a semana com uma alta de 0,85, negociando a $30,77, praticamente lateralizado também as cotações da soja, né? Os fundamentos eles são acompanhados bastante de perto pelo mercado, e os traders que estão montando posição, tem bastante fundo também que monta posições em commodities agrícolas, eles estão aguardando alguma novidade para tomar uma posição, para qual lado aí montar uma posição operacional, né? A principal preocupação são com os estoques, que eles seguem apertados ainda bastante em relação à soja, e a demanda muito presente ainda, né? A demanda praticamente não sofreu alteração, então a demanda é forte e a oferta não faz frente a essa demanda toda, né? E o foco do mercado agora passa a ser o plantio da nova safra na América do Sul. O Brasil já plantou praticamente em torno de 37% dessa nova safra, que vai até o final do ano, e também a conclusão da colheita nos Estados Unidos. E esses dois fatores, o plantio na América do Sul e conclusão da colheita nos Estados Unidos, são fatores importantes porque o pessoal agora começa a fazer previsões climáticas, né? Então, a depender de como o clima vai se comportar, isso pode ser bom ou ruim, tá? E ainda em relação ao soja, há espaços aí para as notícias geopolíticas, né, principalmente com Rússia e Ucrânia. Já o milho a gente encerra com uma queda de 1,52 no semanal, negociando a R$ 86,25 a saca do milho. Na B3 o milho acompanhou o dólar, como o Leandro comentou ali, a gente fechou em 5,16 no semanal, né? Chicago também fecha a semana de baixas com influência na colheita dos Estados Unidos. Há muito produto, há muito milho nos portos brasileiros neste momento, em que o produtor está querendo vender, né? As exportações do milho brasileiro também seguem bastante aquecidas, e isso influencia muito no preço, nas cotações. E o Brasil parece estar sabendo aproveitar esses fatores externos, né, que são
capacidade de exportação da Ucrânia e também redução de projeção da produção nos Estados Unidos. Então, isso tem beneficiado o Brasil no que tange a comercialização do milho. Claro que há pouco tempo atrás a gente viu o milho negociando próximo dos R$ 100, então quem montou uma posição, quem comprou uma put está conseguindo colher os frutos aí de toda a queda, né? O boi gordo também, pessoal, queda de 2,97 no semanal, já faz um tempo que a gente vê a cotação da arroba do boi caindo. Eu acompanho o pregão aqui todos os dias, praticamente caiu R$ 1, R$ 2 por arroba por dia, né? E a queda, houve queda no preço doméstico aqui para o mercado, para o nosso mercado, né? Teve redução dos negócios também com o boi China, e a indústria continua ausente dos negócios, né? Aquela situação de escala de abate continua ainda muito confortável para os frigoríficos e os preços vão caindo. Assim como o milho, eu comentei que quem comprou uma put lá atrás se aproveitou desse movimento, do boi não é diferente. Há pouco tempo atrás também a cotação da arroba era em torno de R$ 330, né? Embora a gente ainda não sinta toda essa queda no preço quando a gente vai no mercado tradicional aqui fazer uma compra, né? Já o mercado de cafés também segue bastante volátil, os fundamentos também não têm mudado em relação aos últimos que eu falei aqui, que são principalmente fatores climáticos, né? Mas essa semana foi marcada por previsão de chuvas no Brasil, então como a turma está trazendo essa previsão de chuvas, os preços aí sofrendo essa volatilidade, e no radar também existe uma preocupação com o consumo, né? Causado bastante pela recessão global, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, e a gente encerra a semana com a queda de 3,14, negociando a $227 aí a saca do café. Beleza? Essas aí foram as notícias agrícolas, Gustavo. Obrigado, Alípio. Bom, dando continuidade aqui, eu vou chamar o Diego para comentar as demais commodities globais para a gente. Bom dia, Diego. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos, tudo bem? Vamos lá, pessoal. Começando pelo Brent, pelo petróleo aí, apesar da liberação de mais de 15 milhões de barris da reserva estratégica do petróleo norte-americano, né? Essa medida aí feita pelo Joe Biden foi basicamente uma resposta, né? À decisão do OPEP+, que a gente falou na semana passada, retrasada, na verdade, que reduzir a produção em 2 milhões de barris de petróleo por dia, né? E a cotação do Brent teve ainda acabou sendo impulsionado também pelo recuo do dólar, como já falou o Leandro, né? E também por essa expectativa de aperto monetário do Fed, que teoricamente não sufocará a economia, né? Uma expectativa no Fed mais dovish, como o Gustavo mencionou. Então, mesmo com a liberação aí de um estoque aí, o petróleo ainda ficou em leve alta na semana, né? Vários fatores importantes aí, expectativa ocorreram na semana. Já em relação ao minério de ferro, né? Os minérios de ferro ele sofre bastante pressões aí em relação à oferta, né? O mercado sente essa demanda enfraquecida. Alguns analistas ali comentam que as margens negativas e perspectivas da demanda mais fraca estão desencorajando muitas siderúrgicas a aumentar a produção, né? Por outro lado, a oferta segue muito forte, né? Então, isso tem dado esse desequilíbrio aí na cotação da commodity, né? Na quinta-feira, a cotação renovou as mínimas do ano, né? Então, basicamente, essas preocupações em relação a perspectivas globais, né? Apesar de, digamos, entre aspas, esperanças, né, renovadas em relação ao apoio adicional ao setor imobiliário, que passa por grandes dificuldades, né? O governo chinês, como até o próprio Gustavo comentou agora, ele segue, o Xi Jinping segue dizendo que a perspectiva, que o principal indutor da economia, o governo vai fazer tudo possível para realmente voltar a fazer que seja pujante, mas a gente sabe que o setor imobiliário tem sido um freio de mão, né, no crescimento da demanda por aço, enfraquecendo o cenário para o mercado minério de ferro como um todo, né? Haja visto que a China é a maior produtora do mundo. Em relação ao ouro, uma leve alta na semana, impulsionada aí basicamente pelo arrefecimento do dólar e também um arrefecimento, né, momentâneo aí dos rendimentos dos treasuries, né, do Tesouro Norte-Americano, né, e essa expectativa também possível de um Fed mais dovish em dezembro também contribuiu para que o ouro tivesse essa leve alta de 0,45 na semana. Já sobre os juros futuros, pode passar o slide, obrigado. A semana passada a gente teve as taxas de juros esperadas, apresentaram queda, né? Quase que linear, né? Num patamar aí, se a gente fosse fazer uma média próxima a 0,80 nos vértices, menos, claro, de janeiro de 2023, né? Quanto mais a gente se aproxima, né? Está super próximo desse vértice, a gente pode ver que ele já está praticamente igualado à nossa Selic, né? Nossa CDI, né? Então, esse daí a gente já está
digamos que a gente pode estar considerando, né, não deve ter algum movimento mais abrupto agora, pois está muito próximo ao vencimento. E então a semana foi bastante marcada por receios aí relacionados a esse processo de aperto monetário nas economias desenvolvidas, né, principalmente aí pressão inflacionária registrada em muitos países, com foco aí na Europa, né, que vem em cada momento as notícias não são nada positivas, né. Semana após semana, os números inflacionários lá são piores. Hoje de manhã também saiu alguma coisa, nada muito interessante, né? E no Brasil, conforme os colegas já disseram, os investidores locais aguardam o desfecho, né, do segundo turno da eleição presidencial, que certamente vai mexer com o mercado. Um cenário que o IGP-10 de outubro registra deflação, tá, novamente, e também o IBCBR, né, que é a proxy do PIB, do PIB de agosto, apresenta também uma queda de atividade econômica local, né? Então isso já é um sinal amarelo, né, para a economia, né? Enquanto isso, na economia norte-americana, só reforçando um pouco o que o Gustavo já falou, né, saiu a divulgação do livro Bege, né, do Fed, que coleta algumas informações sobre a situação econômica americana, apontou essa piora de perspectivas da economia, dando margem, né, devido a esses gargalos na oferta da inflação. Paralelo a isso, também alguns subida de taxa básica de juros e dados de inflação piores que o esperado, há um otimismo aí para aumentos mais moderados no preço, né? Então, basicamente, todo esse relatório do livro Bege foi o que posicionou que, basicamente, o Gustavo comentou que é uma perspectiva aumentando de um Fed mais dovish, né? Lá já começaram a sentir algumas quedas, né, do fortalecimento da economia, né? E também no mercado de trabalho, né, que a gente falou várias vezes aqui que a inflação norte-americana está um pouco diferente, tanto daqui do Brasil quanto da Europa, né? Lá o mercado de trabalho puxou muito para cima essa questão inflacionária, né? Ainda segue apertado no mercado de trabalho, mas já parece ter um certo alívio nessa contração e retenção de mão de obra, né? Então, o relatório trouxe algumas informações relevantes aí em relação à economia norte-americana, né? E além disso, as taxas reais, juros reais aqui no Brasil também apresentaram uma pequena queda ao longo da semana, refletindo basicamente aí a redução, a expectativa, né, de redução esperada para os próximos anos aqui no Brasil, tá? Já sobre essa semana, né, o que esperar? Temos aí algumas série de informações relevantes que vão ser destaque, né? Começando aqui pela divulgação de dados do PMI, confiança de consumidor para os Estados Unidos, zona do euro e Alemanha. Além disso, vendas de novas moradias, PIB, renda pessoal, deflator de PCI são destaques também para os Estados Unidos, ou seja, uma agenda bem recheada de indicadores muito importantes nos Estados Unidos e alguns outros países importantes, como por exemplo a Alemanha, né? Na Alemanha também, só continuando, vai ser divulgado o CPI e o PIB e as vendas do varejo. E também há uma expectativa de divulgação dos dados de PIB da China, né? Então, isso é algo também que o mercado vem aguardando aí, tá? Já no Brasil, nós teremos a divulgação do IPCA 15 de outubro, né? E a decisão do Copom, né? A gente sabe que amanhã e quarta-feira o Copom vai estar reunido, mas não há expectativa de nenhum aumento na taxa de juros Selic, tá? Vai sair também dados de desemprego do PNAD e a criação de empregos formais pelo CAGED, né? O IGPM de outubro também fechado será divulgado a semana e dados fiscais relacionados ao setor externo, ou seja, uma agenda bem recheada de informações bem relevantes a nível global e a nível local, né? E aquela cereja do bolo aí que é, com certeza, a decisão de quem será nosso novo presidente. Beleza, Gustavo? Por hora é isso.